Esse aqui é mais um novo tema que eu vou explanar. Idolatria do não temor a Deus, pela desobediência a Deus, que afinal muitos contrários à pedagogia de vida do Mestre, de seguir retamente a verdade como doutrina reta. Muitos não seguem e fazem papel de besta apocalíptica, que consuma pecado triplo. Notório exortar, irmãos, que para fazer esse papel de besta não reserva pessoas, pois ocorre devido à vida e participação do livre-arbítrio em nossas vidas, e por optar por esse caminho, o maléfico ou benéfico, a seguir. E quando o cidadão comum religioso protesta a Deus e não aceita seguir os seus ensinamentos na sua íntegra, mandamentos na sua íntegra, como doutrina reta, acontece o desnorteio, ou o caminho mau ou bem a seguir. Quando idolatra a função que governa, se social e ou religiosa, querendo ser Deus na vida de Deus, não aceitando Deus e autoridades hierárquicas superiores o guiar. Exemplo, descartar da unidade entre irmãos, se há juntos, lavar os pés, zelo apostólico. Isto, lição para todos, do menor ao maior. Se leigo, cristão comum, consagrado, etc. Com isto, a pessoa que se isola da verdade na sua íntegra, vivê-la, nega aceitar, viver a verdade, para viver a outro espírito, o da desobediência, e exclui a obediência principal, que é principalmente obedecer ao próprio Cristo, ou negando seguir o modelo de Cristo, a doutrina reta, a verdade, que muitos seguem. Essa verdade, a fé, obras e caridade, a mansidão, o amor sem distinção. Esta exortação nos chama a atenção a tempo, pois a pessoa contaminada ao mundo poucos vê a fundo e tem consciência quando descaminha ao pecado triplo, o negar o modelo do espírito da verdade. Daí vagueia muitos rumo ao outro espírito, o da divisão, do egoísmo, de fé, do mundo de fama, síndrome de superioridade por idolatrar o cajado, a função confiada. E protesta ainda, até cotidianamente, contrário de viver o Espírito de Cristo dos ensinos da tradição dos antigos padres e de Deus, que é zelo apostólico aos irmãos ordenados, ungidos co-irmãos, numa única igreja. Uma única igreja que só tem um dono, o próprio Jesus Cristo, e lavar os pés dos irmãos, se leigo, pessoa comum, social, religiosa, denominacionais, pela unidade, acolhimento. E também na uma igreja católica, viver o amor filial junto com Deus. E por todas as classes, sem distinção, esta unificação, pelo acolhimento. Portanto, com a protestação que fazemos com o ser superior Deus, muitos se afastam da verdade. Surge inconsciente ou consciente, quando imperceptível e se ligado ao sensitivo material, e deixa fugir o inteligível do espírito da vida, fé e santidade. Por isso, irmãos, muitos estudam-se na formação da igreja, pastorais, que lá eles apreendem as práticas de fé, caridade, que deveras colocar em prática não só no pastoreio, mas na família, no social e em todo o habitat terreno. Mas muitos depois partem para a doutrina filosofal, esquece realmente de viver a vida e prática cristã como verdadeiros instituídos, verdadeiros representantes de Cristo. Isso nas exceções. Ainda também de pôr em prática esses atributos, o galardão do sumo bem, da fé com obras, ser manso e humilde e temor a Nova Jerusalém celeste e o temor ao próprio Deus. Que, irmãos, realmente esperamos ser justificados pelas mesmas obras que praticamos. Portanto, irmãos, negar obedecer a Deus ou negar viver a pedagogia de Cristo é uma hipocrisia, uma apostasia. Negar ser cristão, ou para si mesmo, para Deus ou para o outro.
Muitos estão se enturvando rumo ao estágio de pecado triplo, quando, no papel de besta apocalíptica, quando idolatra o cetro, poder, função que exerce, sendo social ou religiosa, razão, se não deixa Deus o guiar pela pedagogia de vida e do ministério, santo ministério apostólico, se nega a viver a fé com as obras, também quando nega ao irmão a caridade. Isto é querer ser superior ao outro, querer ser superior ao próprio Deus, às altas hierarquias pontificiais. Também se optar mais por uma questão material e da fama do que a espiritual, da fé com as obras, interligado à liturgia do amor e ao sacramento do acolhimento. Razão, pois, irmãos, a espiritual, ela supõe-se, ela é superior à material. É lógico, não somos todos iguais, ninguém é superior espiritualmente que outro. Materialmente, sim, uns são superiores que outros. Razão de não sermos donos de nós mesmos, pois somos mortais neste mundo. É eterno só Deus. Daí se idolatrar pela desobediência, arrogância, muitos adentram. Se ontem, hoje e amanhã, se for o caso, sem se converter à doutrina reta da verdade e temor a Deus, ainda, de contestar em viver o mandamento do amor que tudo constrói, sem orgulho, de dizer, sou filho do mestre, devo testemunhá-lo, sem apegamento desnecessário às coisas do mundo. Ainda sem se preocupar com a conversão, se consciente continuar a protestar contra Deus e aos ensinos dos antigos padres dos altos hierarcas de hoje? Então, essa aqui é uma pergunta. Será se estamos fazendo isso? Será se estamos defendendo a causa do Cristo mesmo? A causa da igreja? Portanto, consuma pecado triplo, a não obediência a Deus, não obediências aos verdadeiros ensinos da igreja eleita. Negar a voz da unidade, do diálogo, de uma comunhão firmada pela dádiva do amor, sem distinção de raça, cor, etnia, porventura, se o ente cristão ou social, se não voltando ao estágio da santidade com urgência, isso é grave. E ainda conversão ao sagrado, de nada adiantando tanto fazer por obrigação, uma obrigação confiada, cabendo reflexão do que dominas e no que recebes como cetro e cajado. Talvez, até não adiantando tanto, se nega a viver as obras, a caridade e a fé. Se poucos vivem a fé mais constantes, o de seu esfriamento de fé ainda dotado de muitos mais olhos altivos contra irmãos ou irmãs, ainda muitos insensíveis, impiedosos, sem misericórdia, pés velozes para o mal, sem afeição natural. Nem todos caminham pela arte do mal. Existem muitas pessoas hospitaleiras que realmente têm os traços de Jesus. Afinal, se recebes o corpo santo, a Santa Eucaristia, recebemos com firmeza ao lado do Mestre Jesus, dando testemunho de caridade e amor. Mas muito raro recebe o corpo santo por condenação. Afinal, muitos caminham para a própria condenação outrora, blasfema contra o Espírito Santo, a Deus, e também contra as autoridades que é o próprio Deus, citado anteriormente, também contra as autoridades, os instituídos. Está ainda por negar a pedagogia de vida, a vida em amor, temor, caridade, mansidão. Sem essa dádivas, irmãos, existentes em nossas vidas, fere aos templos, os templos, o sacrário de carne, o coração que Deus habita, e nas igrejas, templos do mundo em unidade, as outras irmandades, pelo fator ecumenismo, diálogo, que Cristo quer que todos nós sejamos irmãos uns dos outros, tanto das igrejas cristãs e não cristãs, levando a paz, o amor. Portanto, fere a Deus, se não reconhecendo o Senhor Deus, o Senhor todos os viventes, e que ninguém vai ao Pai senão pelo Mestre Jesus, e que ninguém consegue salvar por si mesmo, irmãos. Ele, o Alfa e o Ômega, Deus, está à porta, que aos poucos os seus portões, seus frontões, céus se fecham como a arca de Noé. Deus não vê na forma angular. Para Deus somos todos iguais, se leigo, pessoa comum,
presbíteros, trabalhador comum social, religioso, se presbíteros, se diáconos, se papa ou bispo, padre, pastor interdenominacional de religião cristã, ou ser de outras denominações, Deus considera todos iguais, e porque somos mortais, voltamos à pó da terra quando deste mundo formos na conquista da ceifa, da justificação de salvação ou sofrimento eterno. O cuido, irmãos, de que convertamos a tempos a todos, do pequeno ao maior, hoje mesmo, como diz Santo Expedito, representando a fala de Deus como um dos patronos da fé católica, tantos outros santos e profetas da Igreja Una Santa espalhada pelo mundo em seus 21 ritos orientais e ocidentais. O fator unidade é necessário e urgente para os dias de hoje e amanhã. Em dias atuais, caros irmãos, muitos vão se achando cotidianeiro, blasfemar contra o Espírito Santo, de viver uma vida de amor, irmão. Muitos vão excluindo os próprios irmãos, as pessoas, principalmente aquelas de bem. Se um ente não cristão zomba da fé alheia, ou de mesma igreja, ou ainda sendo cristão ou não cristão, mas se professa a fé católica, isto deve ser analisado, buscar a vida de unidade e irmandade. Na fé católica, onde tem sacrários nos templos, muitos propõem sua meta guiar mais por si mesmo, isso nas exceções, Daí peca os muitos ao pecado triplo, mais grave que todos, que é idolatrar o cetro, poder e função. Muitos vêm excluindo o outro, ou menor, presbítero, ou que seja leigo ou cristão, ou em grupos de comunidades, até a exclusão do aprisco, fazer papel de besta, que é semelhante ao primeiro item. Também se negar a viver a fé com as obras, não esvaziando de si mesmo eles mesmos. Exemplo, Deus manda que sejamos mansos e humildes de coração. Muitos fazem o contrário, com ar arrogante, com síndrome de superioridade ao outro, achando somente eu o sábio, ou ele o sábio. Esquece que todos somos filhos de um pai. E muitos também com sua função confiada, tem o fator de exclusão. Se persegue e exclui o próprio irmão de igreja ou social, enquadra como réu o tribunal de Deus em vida. Esse pequeno grau de início ao pecado triplo, que vai se perpetuando graus até o grau triplo. Pecado triplo que leva direto à condenação. Se não converter com profundidade e negar a verdade, pode cair-se em direção à condenação. Carece, irmãos, não deixar consumar esse estágio, Quando nesse estágio de pecado triplo, de fazer besta apocalíptica, é quando desobedece às leis sobrenaturais de Deus e dos anjos poderosos e governam junto a Deus todo o universo. Razão, pois temos um governo superior a nós, que é Deus. Também quando negamos de ver cumprimento dos mandamentos de Deus, do seu governo celestial com os anjos e santos poderosos. É preciso, irmãos, viver o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, ou nós mesmos. Os frutos do Espírito, vivendo esse Espírito, fruto do Espírito, e não negar os lava-pés, o zelo apostólico ou social quando é urgente. Ou se um irmão ou irmã necessitar da caridade, de uma servidão. A maioria das vezes negamos, se damos, na maioria das vezes, às pessoas que menos precisam, ou servimos as pessoas que menos precisam, ou estão de barriga cheia. Pecado triplo é visível ou invisível, porque nota hoje em dia, se nega o vaso ao seu supremo amor condicional, a ti mesmo nega, ou nega o outro. Deus que habita naquele no ente humano, muitos negam o amor que é o próprio Deus em nós. Deus não mente, Ele está em tudo e em todos. E quem não considerar, debocha dos ensinos de Deus, da existência e permanece em nós como nova criatura, gera pecado gravíssimo. Somos feitos cristãos pelo batismo. Se negamos a vida de cristão, caímos na contradição de sermos inferiores aos animais irracionais,
que já é de antemão pecado que acumula o pecado triplo. Muitos em exceção dos que solidarizam o amor, irmão, temor, fé e caridade. Há tantos outros no mundo, irmãos, fazem mais por obrigação a função que exerce, ser religiosa ou social. Mas no fundo desobedecem em seguir os verdadeiros ensinos de Jesus pela fé com as obras e pelo temor a Deus. Afinal, se não seguindo a missão confiada e se negando perdoar-se e perdoar o outro, cumula papel de desobediência até por querer sentar no lugar de Deus. Desobedecer é não querer deixar Deus ser Deus na vida do ser humano. Desobedecer é protestar a Deus, querer ser Deus na vida do irmão, de si mesmo e ainda querer ser Deus na vida e amor e ação do próprio Deus em nós. Devemos deixar Deus ser Deus em nossas vidas, amando a nós mesmos, o outro, o diferente, como imagem e semelhança do Criador. Se um ente cristão ou não cristão zomba da fé alheia, ou da mesma igreja, ou ainda sendo cristão ou não cristão, mas se professa a fé católica, se contradiz na unidade do amor, se contradiz ao próprio Deus, autor o Senhor todos os viventes. E na igreja católica, única católica, tem os sacrários, os sacrários nossos, seres humanos, igreja verdadeira, também paralelo às igrejas de alvenaria. Muitos propõem sua meta é guiar mais por si mesmos. Daí peca muitos ao pecado triplo, mais grave que todos que idolatrar o cetro, poder, função, excluindo o outro menor, até a exclusão do aprisco, fazer papel de besta, que é semelhante ao primeiro item. Também negar viver a fé com as obras, não esvaziando de si mesmo eles mesmos. Exemplo, Deus manda que sejamos mansos e humildes de coração. Daí muitos fazem o contrário, ficando arrogante, com síndrome de superioridade ao outro, achando somente ser ele mesmo sábio, eles mesmos ser sábio, com a função confiada, ou eu mesmo querer ser sábio, mais que o outro, isso é um pecado. Se persegue e exclui o próprio irmão de igreja social, enquadra como réu um tribunal de Deus em vida. Esse pequeno grau de início ao pecado triplo, que vai se perpetuando graus até ao grau triplo. Pecado triplo que leva direto à condenação, se não converter com profundidade de negar a verdade. Carece não deixar consumar este estágio. Quando este estágio de pecado triplo, o de fazer besta apocalíptica, é quando desobedece às leis sobrenaturais. Então aqui vou finalizar esse tema para a gente realmente viver a vida de irmandade, a vida filial, pautada no Cristo, na liturgia do amor e no sacramento do acolhimento, a fé com as obras. Muito obrigado.